E aí, galera, quais são as dúvidas? Como é que foi a aula de Fordismo, Trotismo? Como é que foi fazer os exercícios? Semana passada, a gente fez da seguinte forma. Vocês me passavam as questões aqui pelo chat. Karine está aí, Karine comentou, nós também, semana passada. Vocês me passem as questões que vocês tinham dúvida, ou se ficou em dúvida em algum conteúdo mais específico, em alguma parte da aula. E, Marcos, não entendi Fordismo. Tá bom, a gente vai aqui, aí ele explica Fordismo de novo. Show de bola, tamo aqui para isso. Isso aqui eu já tinha compartilhado com vocês, né, aqui no material da semana passada. A gente, basicamente, né, não se aprofundou muito nisso, eu tinha conversado com vocês que o Hansen ia explicar muito bem o Fordismo, o Trotismo. Hoje, se precisar, já está aqui, e a gente aprofunda, caso seja necessário. Deixa eu ver aqui. Professor, o senhor pode falar um pouco sobre os tipos de indústria e sobre as indústrias germinativas? Tá, vamos lá, olha só. Quando a gente fala de tipos de indústria, cara, isso vai ter uma variação gigantesca. Por quê? Cada país tem um tipo de classificação. Até, por exemplo, essa ideia de indústria germinativa, que é aquela indústria que acaba atraindo outras indústrias, que possibilita a criação de outras indústrias. Não é um termo, por exemplo, muito utilizado no Brasil, mas em outros países ela acaba sendo mais utilizado. Então, tem uma variação gigantesca. Qual é a classificação de indústria que é mais utilizada no Brasil? É a classificação do IBGE. Essa é interessante que a gente conheça. Por quê? Olha só. A classificação do IBGE é a classificação oficial dos tipos de indústria que a gente tem no Brasil. A classificação. E aí, o que acontece? Pensando que a indústria tem como objetivo transformar uma matéria-prima em um produto, você tem todo um ciclo que vai da natureza até o mercado consumidor. Então, de qualquer forma, qualquer indústria tem como objetivo pegar uma matéria-prima e levar até a sua mesa, levar até onde você está. Tudo bem? E aí a gente tem as indústrias extrativistas. A Vale, a Petrobras, são indústrias que vão ali extrair alguma matéria-prima da natureza, minério de ferro, petróleo. Maravilha? Nós temos as indústrias de transformação, que vai começar a transformar essa matéria-prima. A própria Petrobras ela pode dar início à transformação, e ela faz isso. A Vale também. O que acontece é que, a partir do momento que a gente tem a indústria de transformação ou a indústria de bens, são sinônimos, tá? A gente vai ter a indústria de produção, a indústria de bens de produção, bens de capital e bens de consumo. O que são as indústrias de bens de produção? É aquela indústria de base, é aquela indústria pesada, tá bom? O que é a indústria de capital? É a indústria de máquinas, ferramentas. Olha só, a indústria de bens de produção, tá? A indústria de bens de produção, ela produz, isso aqui é muito bom, ela produz para outra indústria. A indústria de capital, máquinas e ferramentas, ela equipa outra indústria. Veja bem, a gente não está falando de mercado consumidor aqui ainda não, de você, de mim, nada disso ainda. A gente está falando de uma indústria que produz para outra indústria. E é isso. Seja matéria-prima para outra indústria ou equipamentos, peças para outra indústria. Tá bom? E nós temos aí, finalmente, a indústria de bens de consumo. Essa é que nos mais interessa. Por quê? É ela que vai produzir os bens que nós consumimos. E aí nós temos bens não duráveis, semiduráveis e duráveis. Não duráveis, principalmente a indústria alimentícia. Tranquilo? Indústria de consumo de bens semiduráveis, calçados, roupas, tá bom? Indústria de bens duráveis, automóveis, eletrodomésticos, televisores, por exemplo. Essa é a classificação mais utilizada no Brasil e é a que mais interessa para a gente quando a gente fala de tipo, tá? Então, quando a gente estiver falando de tipo de indústria, a gente tem que estar atento a isso. Tá? Isso é o que nos mais interessa em termos de questões por causa da classificação do IBGE. Tá?
Marcos, depois manda essa imagem no grupo para impressão, com certeza. Eu já tinha mandado o PDF semana passada, eu disponibilizo de novo, sem problema nenhum. Tá? E aí, deixa eu só ver aqui. Pergunta da Jéssica Santos. Jéssica, sua pergunta foi respondida? Tudo bem? A Karine falou assim, faz a questão 20. Vamos lá, vamos resolver a questão 20, então. Foi o pedido da Karine. Deixa eu ir lá para a questão 20. Não, aqui agora é questões. Deixa eu acessar aqui as questões. Questão 20. Maravilha. Mas deixa eu ver, tá tudo bem, né? Deixa eu ver aqui no chat. Vamos lá. Tá. Ó, já temos mais comentários aqui. A questão 6, a questão 13, a questão 11. Perfeito. É isso que eu quero. Vocês comentando aqui. E aí a gente já tem uma noção da questão para fazer. Perfeito. A questão 20, que é a questão do Enem. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver, tá? Deixa eu ver aqui, tá certo. Deixa eu ver só a transmissão de tela. Para cá, para não esconder. Maravilha. Vamos lá, olha só. A depressão econômica gerada pela crise de 29 teve no presidente americano Franklin Delano Roosevelt um de seus vencedores. New Deal foi o nome dado a série de projetos federais implantados nos Estados Unidos para recuperar o país. O New Deal, ele na verdade, ele é um acordo, ele traz um novo acordo, ele na verdade é um plano de recuperação econômica. Sabe quando um país entra em crise e aí você tem que se organizar para que você recupere a economia? É isso. O New Deal foi isso. Então, ele foi implantado nos Estados Unidos para recuperar o país a partir da intensificação da prática de intervenção e do planejamento estatal. Pela primeira vez, você inaugura uma corrente política e econômica que defende um Estado que vai atuar na economia. Um Estado muito forte. Um Estado que vai cuidar da indústria, um Estado que vai cuidar da economia, um Estado que vai ficar intervindo, que vai criar obras, que vai emitir moeda para gerar dinamismo na economia, e vai. É isso. Juntamente com outros programas de ajuda social, o New Deal ajudou a minimizar os efeitos da depressão a partir de 1933. Então, esse novo acordo ajudou, resolveu o problema econômico dos Estados Unidos. Esses projetos federais geraram milhões de empregos para os necessitados, embora parte da força de trabalho norte-americana continue desempregada em 1940. A entrada do país na Segunda Guerra Mundial, no entanto, provocou a queda das taxas de desemprego, porque aí você teve que fazer um esforço danado, um esforço produtivo, para atender às necessidades, principalmente da Europa, que estava em guerra, com suas indústrias afetadas, ela não tinha como produzir. Então, ela precisava comprar. Quem poderia vender o que a Europa necessitava eram os Estados Unidos. Então, armamento de guerra, comida, alimentos, tudo os Estados Unidos começam a produzir. Cara, a indústria americana cresceu muito aqui, mais ainda do que na Primeira Guerra Mundial. E fez crescer radicalmente a produção industrial. No final da guerra, o desemprego tinha sido drasticamente reduzido. Tá. A partir do texto, conclui-se que o fundamento da política de recuperação do país foi a ingerência do Estado em ampla escala na economia. Essa questão aqui, eu já até sei que alguns alunos têm uma dificuldade por causa de uma palavrinha. Ingerência. Quando a galera lê essa alternativa, pensar em ingerência e irresponsabilidade, a não gerência do Estado na economia. Não é isso. Ingerência significa... O que a gente poderia falar que a ingerência significa? No contexto que a gente está estudando, intervenção. Então, nesse contexto que a gente está lendo a alternativa, o fundamento da política de recuperação do país foi a intervenção do Estado em ampla escala na economia. Essa alternativa é a correta? É a correta. Essa aqui a gente já vai logo no gabarito. Por quê? Eu vejo que muitos alunos têm dificuldade nessa palavra. E aí eles acabam embolando. Mas vamos eliminar alternativa por alternativa.
A crise de 29 foi solucionada por Roosevelt, ok, que criou medidas econômicas para diminuir a produção e o consumo. Pelo contrário, nada de diminuir a produção, aumenta a produção localmente. Produz como nunca, American Way of Life. Vai. C. Os programas de ajuda social implantados na administração de Roosevelt foram ineficazes. Pelo contrário, o que a gente falou que corrigiu o problema. Tá bom? Então, não, foi muito eficaz. D. O desenvolvimento da indústria bélica incentivou o intervencionismo. Olha só, o intervencionismo de Roosevelt veio para solucionar a crise e não por causa da indústria bélica. Tá? Mas a indústria bélica possibilitou a recuperação econômica também dos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. A intervenção de Roosevelt coincidiu com o início da Segunda Guerra Mundial. Não. A intervenção dele começa em 1930. Tá? Era precisamente em 1933. Então, não coincide com o início da Segunda Guerra Mundial, já a década de 40. Maravilha? Então, o gabarito dessa questão 20 é letra A. Me disse se a dificuldade foi a palavra ingerência. Muita gente acaba batendo nessa ingerência. Tá bom? Foi isso mesmo, Marcos. Foi justamente isso. Perfeito, então, Karine. Obrigado por ter falado. E, gente, se vocês quiserem também, podem falar. Tá? Marcos, deixa eu tirar uma dúvida com você rapidinho. Claro, fale. Esses plantões que você dá vão ficar gravados em algum lugar também? Olha, ele está sendo gravado agora. Então, eu acredito que eles devam disponibilizar isso para vocês. Junto com o da Valéria, né? No mesmo lugar? Aí é uma pergunta que você faz que eu não tenho a mínima ideia. Pergunta de $1 milhão. Não, assim, poxa, se essa pergunta valesse $1 milhão, eu ligava agora. Não, pera aí que a gente descobre a resposta dela. Porque assim, eu não sei como você quer fazer. Desculpa. Bom, porque assim, eu não sei como você quer fazer. Porque, Valéria, por exemplo, digamos que dia tal a questão 50 foi respondida. Então, essa questão já não vai ser mais respondida. Vamos responder outras questões. Se alguém quiser a questão 50, por exemplo, vai procurar lá no dia X, na data X, para assistir essa questão resolvida, entendeu? É por isso que eu perguntei. Não, sua pergunta faz todo sentido, sua pergunta é ótima e também me deu uma ideia aqui. Então, olha só, vamos fazer o seguinte, só para a gente ter uma noção também, hoje é dia 23/7, 19h40. E aí eu vou botar em cada questão, a partir de agora, que eu resolver, é que eu não estou transmitindo minha tela, mas agora ela vai voltar, eu anotei. E aí, o que acontece? Isso é muito bom. Por quê? Realmente, pode acontecer isso. Obrigado por você ter falado agora. Seria perfeito se tivesse falado semana passada. Eu já ia fazendo isso, não, mas brincando. Muito obrigado. Eu vou anotar, de qualquer forma, as questões, o dia que eu fiz e o horário, porque aí já até facilita. Se alguém pergunta aí, Marcos, questão 39, a gente já fez a questão 39, no dia 23/7, às 19h40, e aí você vai lá no videozinho deve ter mais ou menos 19h40, o início da monitoria, você sabe onde a questão está sendo feita. Perfeito? Eu acho que assim fica maravilhoso, né? Fica fácil. Ótimo. Você arrasa. Tamo junto. Só para não perder a ordem e depois falar que eu sou desigual. Deixa eu ver. Tudo bem, foi o senhor, pode falar um pouco sobre os tipos de indústria. Falei, questão 20, a Karine. Tá, a Aline, depois a imagem, com certeza. A Jéssica Santos, como ocorre a localização dessas indústrias? Fatores locacionais. E aí depende, cara. Cada indústria tem um fator locacional que é mais importante. Nós temos vários fatores locacionais. Mão de obra, disponibilidade de matéria-prima, fonte de energia, disponibilidade de recursos tecnológicos ou não, que depende de cada indústria. Então, cada indústria tem um fator locacional que é mais importante. Por exemplo, uma indústria que tem como objetivo transformar alumínio, né, em placas, tá, em, por exemplo, fitas ou alguma coisa derivada do alumínio, ligas metálicas, faz sentido que ela se localize um pouco mais próximo da matéria-prima. Então, a gente pode fazer com que essa indústria tenha uma localização mais próxima disso. E aí a gente precisa sempre estar olhando para o tipo de indústria. Não dá para te dar uma regrinha geral. Por exemplo, indústria têxtil. Talvez você tenha a localização de indústria têxtil em polos
onde você tem várias indústrias têxteis que vão comprando matéria-prima de outras indústrias e ali elas juntas, consolidadas no local, conseguem gerar uma competitividade maior. Cara, então é muita coisa que a gente pode misturar nisso. Vai depender de cada uma dessas indústrias, mas elas vão seguir essa regrinha. Disponibilidade de capital, disponibilidade de mão de obra, fonte de energia, matéria-prima, recursos tecnológicos, proximidade ou não com tecnopolos, tá bom? Então, nós temos vários fatores locacionais, tá? Esses 5 aqui são alguns exemplos, que vai variar para cada indústria. Maravilha? Deixa eu ver aqui. Tá, como ocorre a localização? Jéssica Santos, respondido? Fazer a questão 6. Mas deixa eu só ver só os comentários mais abaixo. Tá. Vamos lá, questão 6. Por quê? Será que a gente já fez a questão 6? Se não, qualquer coisa a gente resolve de novo, mais rapidinho, deixa eu ver. O bom é que a questão 6 eu já deixei anotada. Então, olha só, a questão 6 a gente já fez. Tá. Deixa eu até botar aqui, então, um dia que a gente já fez essa questão. Bom que ela já ficou anotada. A gente dá uma ideia, mas a gente responde aqui rapidinho de qualquer forma. Tá? Mas aí a gente, a partir da próxima aula, a gente faz isso, tá? Que a Karine comentou. Ó, questão 6 a gente já respondeu. Como foi semana passada? Semana passada, dia 16. Então, a questão foi respondida dia 16/7. Tá? Vamos lá. Vamos fazer essa questão rapidinho. Guerra fiscal. A chamada guerra fiscal é uma política territorial de distribuição de incentivos, subsídios e isenções tributárias como forma de atrair investimentos produtivos. Principalmente os investimentos diretos, externos, ensejando a construção de novas fábricas em regiões sem tradição industrial ou gerando encolhimento de unidades produtivas em regiões industrializadas. O que o texto está dizendo? Imagine um estado, uma região do Brasil que não tenha muitas indústrias. Região norte, década de 70, 80, tem uma indústria ali. Ó, eu te dou isenções fiscais se você colocar uma indústria aqui em Manaus. Tudo bem? Então, o governo brasileiro, no caso, no contexto da ditadura militar, ali já na década de 60, ele pensou em criar, na região norte, uma zona que ela tem todo um regime tributário especial. Ó, aqui você não paga esse imposto, aqui você não paga aquele, aqui você não precisa pagar isso para mão de obra. Gente, o Brasil ele tem mais de 90 impostos. Cara, imagina a loucura você ter que pagar tudo isso, se virar ali para identificar qual que tem que pagar ou não. Complicado. Isso afasta o investimento, afasta a indústria. Então, a ideia dessa guerra fiscal é que você cria ali uma região, seja um estado, alguma coisa, que você dá isenção. Ah, você não paga esse imposto, eu te dou esse terreno, eu te dou benefícios. Tá bom? Essa é a ideia da guerra fiscal. Tá? A ideia é você atrair as indústrias para essa região. Mas não é tirar a indústria do Sudeste e ir para lá. Porque isso é ruim para o Sudeste. Bom para a região Norte, mas ruim para o Sudeste. A ideia é você atrair novas indústrias de fora do país para cá. Tá bom? Uma consequência direta dessa política territorial, descrita acima, é esvaziamento populacional. Não vai ter esvaziamento populacional da unidade federativa. Então, você não vai ter um estado que vai perder a população por causa disso. Tá bom? Só se você tiver uma crise econômica naquele estado, algum problema, mas não porque você atraiu uma indústria. Então, você elimina essa. B. Transferência de recursos públicos para o setor privado. Quando o Estado ele dá isenção de imposto, quando o Estado ele doa um terreno, ele está transferindo um recurso público, que é, por exemplo, a arrecadação daquele imposto, do dinheiro que ele iria arrecadar com aquilo, para o setor privado. Ele está abdicando disso. Então, faz sentido transferir recursos públicos? Sim, faz sentido. Consolidação de redes sociais de solidariedade. Não, isso não é uma rede social. As pessoas agora, elas estão ali criando redes de solidariedade. Cara, isso é muito comum em comunidades. Como assim? O que são essas redes sociais de solidariedade? Querido, me dá um pouquinho aí de açúcar, porque acabou o açúcar lá em casa. Você chega na porta, pô, olha só, tô sem macarrão, tem como tu me dar 1 quilo de macarrão? Depois eu te pago semana que vem. Isso é rede de solidariedade. Isso é muito comum em comunidades, tá bom? Em áreas muito pobres. Então, as famílias, os vizinhos, vão criando ali uma rede de solidariedade. Não tem nada a ver com isso. Redução das infraestruturas logísticas necessárias. A diminuição da infraestrutura de transporte, se tu quer atrair a indústria, você tem que ter a infraestrutura de transporte.
Tá? Você tem que ter infraestrutura de comunicação. Se não tiver infraestrutura, para que essa indústria vai para ali? Ela não vai conseguir escoar a sua produção, nada disso. Então, você elimina. Inviabiliza a criação de novos municípios nas áreas em disputa. Pelo contrário, municípios são criados para poder atrair essas indústrias. Eu citei na aula passada até o caso de Porto Real, aqui no Rio de Janeiro. Porto Real foi criado para receber uma indústria da Volkswagen e da Peugeot, uma joint venture entre a Peugeot e a Citroën. O município foi criado para receber essas indústrias, para criar todo um trâmite ali de imposto específico e tudo mais. Tá bom? Entendido essa questão? Maravilha? Tá, Marcos, como hoje é o segundo plantão, muitos não estavam no primeiro. Não, perfeito, maravilha. A gente vai dando o nosso jeito aqui, tudo vai funcionar bem. Esse sistema de engenharia tributária, deixa eu ver, onde é o sistema de engenharia? Em qual parte está esse sistema de engenharia que a gente está... que você A letra B, Marcos, letra B. Transferências de recursos públicos para o setor privado pelos sistemas de engenharia. Ah, sim, entendi. Quando a gente fala de esses sistemas de engenharia, a gente fala de toda a obra, olha só, de uma forma mais genérica, todo o pensar, toda a elaboração que você tem que ter para poder conseguir atrair essas indústrias. A gente poderia falar isso de engenharia, seja numa construção de transportes, seja numa engenharia de tributos, seja numa engenharia de subsídios, de políticas públicas, tudo isso no sentido de pensar uma forma de atrair a indústria. Maravilha? Isso, perfeito, Aline, boa. Deixa eu ver aqui, então, qual foi a questão que foi respondida, para a gente não ignorar ninguém. Então, questão 6, depois a Vivian. A Vivian Carvalho queria a questão 13. Vamos lá? Tá, questão 13 a gente ainda não fez. Maravilha? Então, vamos fazer a questão 13. Deixa eu ver se está tudo bem com a galera. Está tudo bem, né? Podemos fazer a questão 13? Podemos sim. Tá. Questão 13, vamos lá. A industrialização promove a concentração espacial da riqueza e dos recursos financeiros e produtivos. Com certeza. Basta pensar que a industrialização do Sudeste concentrou riqueza e recursos financeiros aqui. Por isso que o Nordeste, para os geógrafos, ele é considerado uma região das perdas. Perda econômica, perda populacional, perda política, porque nós tivemos o deslocamento da capital para o Sudeste, de Salvador, né, para o Rio de Janeiro. Depois, com isso, você vem com a família real, então os investimentos começam a se concentrar no Sudeste, principalmente no Rio de Janeiro, o desenvolvimento da economia do café em São Paulo, então o crescimento econômico do Sudeste, isso tudo possibilita a industrialização, e essa industrialização vai gerando mais concentração ainda de investimentos e recursos financeiros no Sudeste. Então, essa industrialização promove a concentração? Perfeito, maravilha. A partir do fragmento acima, analise as alternativas a seguir. Vamos lá. A força das economias de aglomeração, cara, esse aqui é um conceito interessante para a gente falar. Deixa eu até botar já a hora aqui e o dia. 23/7, às 19h50. Olha só, o que nós temos no conceito de economias de aglomeração? Esse conceito é importante porque nós temos dois. Economias de aglomeração é um conceito associado a cidades que se tornam atrativas para uma indústria. Por que uma cidade ela vai ser atrativa para a indústria? Porque ela tem infraestrutura, porque ela tem mão de obra. Então, isso significa que você tem como escoar a sua produção e receber a matéria-prima para produzir, e pessoas que estão dispostas a trabalhar na indústria. Então, durante o momento da urbanização brasileira, 1960, 70, as cidades brasileiras, as principais cidades, as principais capitais do Brasil,
elas eram o que nós chamamos de economias de aglomeração. Quer dizer, que são economias que aglomeram, que concentram tudo: transporte, infraestrutura, a logística, a mão de obra, a tecnologia. Então, elas atraíam a indústria. Maravilha? Se manifesta graças ao uso comum de infraestrutura de energia, transporte e comunicação. Então, isso é a economia de aglomeração. A cidade tinha tudo isso. Tinha energia, tinha transporte, tinha porto, tinha... As indústrias eram atraídas para ela. Só que desse conceito deriva outro, tá? E aí nós temos um, que é a economia de aglomeração, e outro, que é o de deseconomia de aglomeração. Cara, esse conceito aqui é importante. Por acaso, vocês vão fazer algum vestibular? É que assim, desculpa até perguntar isso. Eu sei que o foco de vocês é o Enem, um ou outro vestibular regional, mas por acaso vocês têm foco em outros vestibulares além do estado de vocês? Por exemplo, São Paulo. Alguém vai fazer São Paulo? Aqui, precisamente? Por que eu estou perguntando isso? Cara, conceito de deseconomia de aglomeração, escrevi errado, ele cai muito nos vestibulares de São Paulo. E aí, é importante a gente conhecer esse conceito. Deseconomia. Marcos esqueceu como é que se escreve. E aí, o que acontece? Esse conceito significa o seguinte: chegou num momento que a cidade, devido à saturação da infraestrutura dela, trânsito, né? Congestionamentos, tudo isso fez com que a indústria começasse a se afastar da grande cidade, da grande metrópole. Cara, solo urbano, por exemplo, em São Paulo, para uma indústria, gente, imagina uma indústria gigantesca no meio de São Paulo, no meio do Rio de Janeiro, no meio da capital onde vocês vivem. Gente, é muito caro o solo urbano. Pensa só o seguinte: eu quero comprar um apartamento. Quanto é que custa um apartamento aqui? Nossa, esse apartamento é muito caro, o metro quadrado dele é muito caro. Imagina para uma indústria. É mais caro ainda. Então, algumas cidades, e principalmente as metrópoles brasileiras, elas começaram a se tornar desvantajosas para as indústrias. As indústrias começaram a buscar outras cidades, outros lugares, e aí, geralmente, cidades médias. Se você entender isso, eu vou ficar muito feliz, porque isso aqui se relaciona com a desconcentração industrial e cai muito no Enem, só que com o termo desconcentração industrial, cai muito em São Paulo com o termo deseconomia de aglomeração. E aí, depois me passem os vestibulares que vocês querem fazer regionalmente, porque eu vou dar uma pesquisada nas provas, ver como é que eles cobram os termos, caso tenha geografia específica, alguma coisa do tipo. Maravilha? Vocês me passem isso que eu vou estar acompanhando. Deixa eu só desativar o negócio aqui, que eu estou vendo que está fazendo barulho. Deixa eu minimizar, para ver se ele agora aparece, que aí eu posso desativar. Pronto, desativei. E aí, essa deseconomia de aglomeração é quando as grandes cidades, as grandes metrópoles, elas passam a ser não mais interessantes para a indústria. Então, elas vão buscar as cidades médias. Então, olha só, nós observamos nas últimas décadas um deslocamento das indústrias para as cidades médias, porque a mão de obra é mais barata, porque o solo é mais barato, porque tem um imposto que não precisa pagar, porque não tem congestionamento, trânsito, então é menos tempo você tendo que pagar um caminhoneiro para se deslocar de uma região para outra. E aí, com isso, as indústrias começaram a se desconcentrar. Perfeito? E aí, esse conceito de deseconomia da aglomeração explica por que as indústrias saíram das metrópoles, saíram das grandes cidades, ou elas tentam sair. Tá? Cara, me diz se vocês entenderam esse conceito, que ele é mas ele é muito importante. Se vocês entenderam essa lógica, eu vou ficar muito feliz. E aí, olha só, a 1 está correta, ela explica o conceito de aglomeração bem. A 2, a ampliação do mercado de trabalho atrai numerosos fluxos de imigrantes capazes de aumentar a oferta de mão de obra no mercado consumidor. Sim, quando você tem ampliação do mercado de trabalho, você tem grande disponibilidade de emprego, qualificação, isso vai atrair imigrantes. Tudo bem? Que são capazes de aumentar a oferta de mão de obra e o mercado consumidor. Tudo bem, isso faz sentido. Se você tiver uma ampliação do mercado de trabalho, isso pode atrair, sim, imigrantes. É o que aconteceu com o Brasil.
Brasil, durante o final da década de 2000 e a passagem ali para o início da década de 2010, o Brasil cresceu economicamente muito. O Brasil atraiu quem? Haitianos, bolivianos, paraguaios, argentinos. Então, eles vieram tudo para o Brasil em procura de emprego. Então, a expansão do mercado de trabalho atrai fluxos de imigrantes? Perfeito. 3. Os recursos gastos no atendimento às pressões sindicais e a saturação da infraestrutura acentuam as vantagens da aglomeração. Pelo contrário, porque olha só, se você tem que gastar dinheiro por causa das pressões sindicais ou por causa da saturação de infraestrutura, você está acentuando a vantagem de estar aglomerado? Não. Você está, pelo contrário, você está prejudicando. Aqui que entra o conceito de deseconomia e aglomeração, que a gente falou lá em cima. Por quê? Esses recursos, com atendimento às pressões sindicais, a saturação da infraestrutura, faz com que as indústrias busquem outros lugares. A cidade que antes era atrativa, agora é repulsiva. Perfeito? Então, nesse sentido, as números estão corretas, o gabarito só pode ser a letra B. Maravilha? Como está sendo o pedido das dúvidas, eu vou seguir na ordem. Então, se você já quiser colocar dúvida, eu acho que assim tem funcionado bem. Mas se vocês tiverem ideia, a Karine já me deu uma ideia aqui que a gente tirou uma coisa interessante. Eu anotar quando as questões foram resolvidas. Se vocês tiverem ideia, vamos lá. Aline, Marcos, então as desvantagens tornam-se maiores que as vantagens. Perfeito. Despesas maiores, aumento dos custos de imóveis. Perfeito, perfeito. Você define muito bem o que é dizer economia de aglomeração. É quando as desvantagens são maiores que as vantagens. Maravilha. Maravilha. É isso. Deixa eu encontrar aqui, deixa eu ver. Então, essa questão que a gente fez foi a 6. Aí fizemos a 13. A Ana Beatriz queria a 11. E depois a 47. Então, vamos lá. 11. Questão 11. Se você não sabe contar, quase isso. Tá, achei. Toma 7h40 para não perder. Deixa eu ampliar isso aqui. Tem bastante mensagem. Assim que é bom. Questão 11 da Ana Beatriz Peixoto. Show. Vamos lá. E, gente, obrigado aí por ajudar na organização. Vamos lá, questão 11. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Às vezes eu me perco aqui com tanta informação, gente. Tá. Vamos lá. Na escolha de um local para a implantação das indústrias, os fatores mais importantes estão relacionados a matérias-primas, fontes de energia, mão de obra, recursos financeiros. Isso aqui que ele está falando são o quê? Fatores locacionais da indústria. Esses fatores locacionais aqui definem aonde a indústria vai ser instalada. Próximo de matéria-prima, fonte de energia, mão de obra, recurso, acesso ao mercado consumidor, isso tudo pesa na escolha. Uns vão pesar mais que outros. A importância de cada fator em relação aos demais pode variar. Depende do tipo de bens a produzir. Aquilo que a gente falou lá no início da aula. Da escala de produção pretendida, do grau de desenvolvimento das técnicas utilizadas e da infraestrutura existente. O que eu estou dizendo para você aqui? O que o texto está dizendo? Cara, a indústria vai avaliar, ela vai fazer um estudo. O que é mais vantajoso para ela, o que não é, qual é o custo. O que no final vai fazer com que a produção saia mais barata e a indústria tenha mais lucro. É isso. Tá? Ela vai pensar em todos esses fatores.
tá bom? Da leitura do texto, é possível concluir que, né? O que a gente conclui? As indústrias leves contam com um maior número de opções quanto à escolha do local para sua instalação. Quando a gente fala dessas indústrias leves, seria a indústria alimentícia, a indústria têxtil, tá? São indústrias mais simples. Então, elas contam ali com uma opção de escolha quanto à questão da mão de obra. Isso faz sentido? Ok, maravilha. Vamos deixá-la aqui por enquanto. As indústrias pesadas, que é aí aquela indústria que vai, por exemplo, transformar o minério de ferro numa placa de ferro, numa liga metálica, no ferro propriamente, ela se dispersa mais pelo espaço. Não, porque olha só, essas indústrias, elas precisam de quê? Matéria-prima. Então, você precisa também converter essa matéria-prima, então ela precisa de muita energia. Então, são empresas que dependem de muita matéria-prima e muita energia. Geralmente, elas vão se localizar próximo a esses fatores. Então, elas não vão se dispersar tanto. Por isso que nós temos, quando a gente olha para o território brasileiro, a gente vai ter algumas localizações específicas. Quando a gente pensa em indústria pesada, boa parte delas vão estar localizadas próximas de fontes de recursos minerais. Quando a gente olha para o Pará e a gente olha para a Serra dos Carajás, a gente tem várias empresas de metais ali, por exemplo, a Unorte, a Lubrais, Vale, todas essas indústrias estão localizadas uma do lado da outra, porque uma depende da outra e depende da disponibilidade energética e do recurso mineral que é explorado na Serra dos Carajás. Então, essas indústrias pesadas, elas se concentram mais e elas não se dispersam, tá bom? Então, o erro aqui é falar que se dispersa. Em função do destino final da produção, o mercado, as indústrias leves necessitam de maiores espaços e investimentos. Não, olha só, quando a gente fala dessas indústrias leves, tecido, você precisa de maior espaço? Não. O que precisa de maior espaço? Uma siderurgia? Uma metalúrgica? Cara, é gigantesco. Agora, uma indústria de produção têxtil precisa de um espaço gigantesco? Não. Precisa de um investimento gigantesco? Não. Agora, para você construir uma CSN, uma Companhia Siderúrgica Nacional da Vida, você já viu o tamanho da CSN? Vamos pesquisar aqui rapidinho. Ó, CSN, Volta Redonda. Cara, ele é gigantesco. Ó, vamos achar a imagem. Cara, olha o tamanho disso. Eu acho que dá para fazer uma indústria desse tamanho em qualquer lugar? Ou com baixos investimentos? Cara, não dá. E aí, por isso, isso faz com que essa indústria aqui, ó, que a gente tem uma visão de perfil. Gente, deixa eu tirar um print aqui, só para a gente poder ver o tamanho. Ó, só para a gente ter uma ideia, isso aqui tudo é CSN. É gigantesco, é gigantesco. Então, isso depende muito do investimento do Estado, ela não consegue se distribuir espacialmente, ela vai estar concentrada num lugar. Tranquilo? Então, vamos lá para outra alternativa. A indústria leve, ela não necessita de maiores espaços. Pelo contrário, ela é a que menos precisa. Como dependem de infraestrutura, as indústrias pesadas devem estar próximas a portos marítimos. Não necessariamente. Se você vai produzir para o mercado interno, como o caso da CSN, cara, a CSN está numa região entre serras. Ela não precisa estar perto de um porto. Ela não vai escoar a produção para outro país. A CSN, olha só, aonde a CSN está localizada? Quais são os principais mercados brasileiros? Quais são os estados que têm mais pujança econômica? Né? Quando a gente pensa em termos de Brasil, infelizmente a gente tem que falar que é concentrado. É Rio e São Paulo. CSN, que é esse negócio gigantesco aqui, na tela que está transmitindo, tá? Ó, CSN é esse aqui. Esse negócio gigantesco aí. CSN está no meio termo entre Rio de Janeiro e São Paulo. Como assim, Marcos?
Vamos lá. CSN está aqui, ó. Deixa eu botar uma corzinha melhor. CSN está aqui. Mais ou menos metade, metade não, exagerou em Marcos. Mas ela está no meio termo, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ela não precisa se localizar perto de um porto se ela não vai exportar. Agora, se aquela companhia siderúrgica, se aquela indústria pesada, se aquela indústria leve, ela quiser se localizar próximo de um porto que ela vai exportar, aí isso pode fazer sentido. Tá bom? Então, como depende de infraestrutura, as indústrias pesadas devem estar próximas a portos marítimos. Não necessariamente. Depende para quem ela vai produzir. As indústrias leves são muito mais sensíveis às condições de infraestrutura. Não. As indústrias leves, como você, por exemplo, vou produzir uma caneca, vou produzir um ventilador, eu vou produzir um tecido, uma roupa. Isso é muito mais tranquilo de transportar de caminhão. Então, assim, uma estrada de barro, para transportar um pacote de tecidos, é tranquilo. Então, ela não vai depender tanto de infraestrutura assim. Tranquilo? Então, o gabarito dessa questão aqui, de fato, é a letra A. É uma questão meio chatinha, mas tranquilo. Entendido? Ó, a Tailene pediu a questão 11, então a gente já eliminou a questão 11 aqui. Né? Deixa eu ver lá. Vamos voltar lá. Questão 11, 6. Agora a Laura. Questão da Laura, 47 e depois a 44. Deixa eu só ver se vocês entenderam. Tranquilo? Deixa eu botar o dia dessa questão aqui. 23/7. Mais ou menos o quê? 8 horas? Não, 8h05. Tranquilo, professor. Então, perfeito. Vamos fazer a questão 44 e depois a 47. Tá. Deixa eu ver como é que vocês estão, se estão tranquilos. Tá, posso ir então para a questão 44, posso ir para a questão 47, né? Posso? Posso, né? Então, vamos lá. Observe com atenção o organograma a seguir. Sistema capitalista, então a gente tem aqui nosso sistema e dois modelos econômicos, o keynesianismo e o neoliberalismo. Quando a gente fala do keynesianismo, a gente conhece que é aquele modelo interventor, tá? É um modelo que defende o Estado forte, atuante na economia, impedindo crises, solucionando crises. É um Estado que vai industrializar, é um Estado que vai garantir o emprego. E nós temos o neoliberalismo, que defende o Estado mínimo. Isso aqui é importante que a gente tenha compreensão. Tá bom? O que é esse Estado mínimo? O neoliberalismo é um resgate das ideias liberais. Tranquilo? E aí, qual era a do liberalismo? Era que o Estado não deveria intervir na economia. Só que o Hansen explicou isso na última aula, que essa completa ausência do Estado na economia gerou a crise de 1929. Pronto. Você teve ali o crash da Bolsa de Nova York, 1929, a Grande Depressão Econômica, pessoas se mataram por causa disso, por causa das suas perdas econômicas nas bolsas de valores, perdas de uma vida. Você ficou ali 20 anos de trabalho, juntando, botou na bolsa de valores, pensando que ia se aposentar e ia viver tranquilo, perdeu tudo. Querido, você não tem visão de futuro, já era. E aí, isso era a ideia liberal, a completa ausência do Estado. Keynes, John Maynard Keynes, falou o seguinte: não, o Estado ele tem que estar ali, ele tem que intervir, o Estado ele tem que estar junto, não apenas nos momentos bons, mas nos momentos ruins. Eu tinha explicado isso na aula passada.
né? É aquele crush que não é interesseiro. Keynes é firme e forte. Neoliberal, não. Neoliberal é aquele Estado mínimo. Como assim? A gente sabe que a gente tem crises, porém, um sistema mais eficiente é um sistema de mercado, é um sistema livre. Tá? Então, o mercado ele se autorregula. Deixa ali a liberdade gerar essa autorregulação econômica. Só que, às vezes, dá ruim. Às vezes, desculpa a expressão, dá merda. Nesse momento, o Estado ele chega para ajudar. Quando tu estiver na bad, é aquele amigo que vai estar ali, vai te dar apoio. Você nem conversa tanto com ele. Mas quando você estiver mal, cara, é ele que está ali te dando apoio. É aquela tua amiga que está ali te apoiando. Aí você, pô, você sabe quem são os verdadeiros amigos. Essa é a ideia do neoliberalismo. Deixa rolar, mas se der problema, o Estado ajuda. É o que aconteceu, por exemplo, agora. A gente não tem um governo do Bolsonaro, Paulo Guedes, o pai do liberalismo e tudo mais, pai do neoliberalismo no Brasil. O Guedes falou, a gente vai adotar um Estado neoliberal, a gente vai privatizar, a gente vai diminuir a participação do Estado, papapá. Veio o Covid e toma auxílio. O Brasil viu que, cara, se o Estado não fizesse alguma coisa, ia ser muito ruim, muito pior. Então, você tinha que vir ajudar. Auxílio emergencial, tá bom? Isso está dentro da lógica de um Estado neoliberal. Perfeito. Continuando. Como a gente, e aí foi o que eu conversei, como a gente não viu todo o conteúdo ainda, a gente ainda toma umas explicações um pouquinho mais demoradas. Tranquilo? Vamos lá. O organograma acima exibe duas versões distintas do sistema capitalista, planejadas em diferentes épocas intrínsecas da economia de mercado, contudo diferenciadas por características marcadas por oposições conjuntas. Sobre elas, analise o tema seguinte. Então, nessa questão 44, qual é a ideia que a gente está vendo aqui? A gente vai ter que analisar essas características de cada um desses sistemas e ver se está correto. O keynesianismo identificar os itens que estão certos e os itens que estão errados. Vamos lá. O keynesianismo defende a ampla intervenção do Estado na economia. Perfeito. Enquanto o neoliberalismo aceita uma intervenção mínima do Estado. Correto. O keynesianismo é favorável ao aumento de gastos públicos, enquanto que o neoliberalismo estimula o estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social surge na Europa com a adoção do keynesianismo. Então, o estado de bem-estar social é associado ao keynesianismo. Esse item está errado. O keynesianismo propõe a geração de empregos por intermédio da receita pública, governo dando dinheiro, enquanto que o neoliberalismo defende a abertura econômica dos países. Perfeito? A ideia neoliberal é que o Estado se abra. Por isso que, quando a gente tem a era neoliberal no Brasil, a partir da década de 90, as primeiras políticas que nós tivemos eram de abertura do mercado. Fernando Collor, depois Itamar, depois Fernando Henrique Cardoso, e aí isso seguiu com Lula, tá? Era de abertura econômica. Por isso que a gente viu muitas empresas chegando no Brasil. A gente conseguia comprar muitos importados na década de 90 e até então, tá bom? A 1 e a 3 estão corretas, a 2 está errada. O keynesianismo critica o pensamento econômico clássico, que é o liberalismo. Perfeito. Enquanto que o neoliberalismo busca aplicar os princípios do liberalismo clássico. Perfeito. Isso está correto. 5. O keynesianismo critica o princípio da mão invisível, enquanto que o neoliberalismo critica a privatização de estatais. O keynesianismo critica essa mão invisível? Nem tanto, tá? Mas ele critica que essa autorregulação do mercado, nem sempre é eficiente, o que gera crises. Essa constante crise do capitalismo é que o Estado deveria ajudar. Então, ok, dá para levar. Mas o neoliberalismo critica a privatização de estatais? Não. O neoliberalismo defende a privatização de estatais. Tá bom? Então, a 4 está errada.
Considerando aqui que a 1, a 3 e a 4 estão corretos, o gabarito é letra D. Perfeito? Então, 44, letra D. Questão resolvida no dia 23/7, às 20h15, mais ou menos. Tranquilos? Ó, a Tailândia, vamos lá. Questões que foram feitas no plantão passado, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 21 e 52. Gente, só para não causar prejuízo para quem sempre vem acompanhando a sequência do plantão, se tiverem mais dúvidas além dessas, deem prioridade, porque aí ninguém perde, nem quem vê agora, nem quem já vem acompanhando. Porque esse método não é novo, nem a sugestão da Karine, sempre teve essa rotatividade desde o início, com a Valéria. Maravilha, então a Natália concordou, a Jéssica, a Karine. Então, maravilha, vamos, perfeito. Então, a gente fez a 44. Deixa eu mandar uma mensagenzinha. Não sei quanto tempo está o delay. Questão 44. Entendido? Podemos ir para 47? Então, vamos botar já até a data aqui da 47. 23/7. Às 20h25. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar uma água aqui. Vamos fazer a questão 47. Vocês vão me ajudando também nesse controle aí. Qualquer coisa sinaliza. Ah, Marcos, já fez essa questão aquele dia, né? O modelo de produção adotado pelos japoneses. Ao longo da segunda metade do século XX, aí você já pensa, Japão, 1950 para lá, 60, 70, você já está pensando o quê? Autismo. Agilizou o processo produtivo, diminuiu o custo de produção, aumentou a qualidade dos bens produzidos. Em relação ao modelo japonês de produção, modelo toyotista, é correto afirmar. Olha só, o toyotismo, ele surge numa fábrica da Toyota. Hoje, ele é muito além disso, tá? Ele não é, então é uma forma da Toyota produzir. Cara, o toyotismo hoje se transformou. E aí, é que nem aquele negócio, a marca vira o produto, sabe? Que nem quando você fala, eu vou comprar Bombril. Não sei se isso tem aí, mas aqui, tem que comprar Bombril. Não, o nome do produto é palha de aço, né? Não é Bombril, Bombril é o nome da marca, que vendia palha de aço. É que eu vou tirar uma Xerox. Não, o termo correto é fotocópia. Ninguém fala, vou tirar uma fotocópia, não sei. Vocês falam Xerox ou fotocópia? Né? O nome correto é fotocópia. Porém, quem foi a principal empresa que implantou as fotocópias? A Xerox. E aí o produto, né, a marca acabou virando ali o sinônimo do produto e tudo mais. É a mesma coisa com o toyotismo. Ele surge de uma fábrica da Toyota, cara, mas ele foi expandido hoje, muito além de simplesmente uma forma da Toyota produzir seus carros. Tranquilo? Acho que vocês entenderam isso muito bem com o Hans. Vamos lá, vamos continuar. É correto afirmar, então, sobre o toyotismo. Né? O que é correto afirmar sobre o toyotismo? Tornou possível a vinculação da produção com a demanda. Produção em série. Não é isso que a gente está falando. A primeira parte até que está correta. Ele vincula produção e demanda. O que é vincular produção e demanda? Deixa eu sinalizar isso aqui para vocês. Vincular produção com a demanda é o que a gente chama de just in time. É a lógica de você só produz se tem demanda. Hoje, se você for agora, vou comprar um carro. Comprar um carro da Kia, para não falar, vou comprar um carro da Ford. Aí falar, eu quero um trava elétrica, ar-condicionado, né, pelo amor de Deus, não tem como. Por mais que vocês morem no Nordeste, e aí o inverno é muito rigoroso, né, como já foi falado por certos ministros, modo irônico, né, sei lá. Não, tem que ter um ar-condicionadozinho no carro, né, para dar uma aliviada e tudo mais. Poxa, mas eu gosto da cor laranja, eu quero meu carro laranja.
Estilo Donald Trump. Qual é Donald Trump? Pô, você está sendo preconceituoso? Pô, estereotipando. Mas vamos levar na brincadeira. Você quer teu carro laranja? Tá bom. Eu não tenho aqui o carro com ar-condicionado, nem com a laranja. O seu carro vai ser produzido. Não é que ele vai vir da... Não, mas ele ainda vai entrar na linha de produção, né? E aí o cara digita ali no computador a especificação do seu carro, ele vai para a fábrica e a fábrica começa a produzir o seu carro. Então, o seu carro vai ser produzido a partir do seu pedido. Isso é vincular produção com demanda, que é o just in time. Tinha uma época, mas isso não... Eu não sei se a Apple continua fazendo isso. Você podia, por exemplo, na traseira do iPod, olha só, época de iPod, você podia escrever um nome. O iPod lá do Marcos, o iPod da Karine, da Jéssica Santos, o iPod da Laura. Você escrevia, e aí o seu iPod, quando chegava lá, lacradinho, embaladinho, estava lá atrás, com o seu nome escrito a laser, na chapa de metal. Isso é uma personalização. Então, assim, o teu iPod já até foi produzido, mas ele não foi completamente finalizado. Foi escrito, uma parte depois, ele foi montado e tudo mais, e aí ele chegou na sua casa. Tá bom? Isso é vincular produção com demanda. Tá bom? Então, está errado. Eliminou gastos com a formação de estoques. Tudo bem. E com a armazenagem. Ele vincula, ele faz isso. O Just in Time faz isso. Perfeito. Agora, com capital especulativo, claro que não. O capital especulativo, nessa lógica do tortismo, ele aumentou muito. O que é o capital especulativo? É aquele capital que especula-se que aquela empresa vai crescer muito. Então, você investe naquela empresa se o mercado está dizendo que ela vai ganhar muito. Se ela não vai ganhar muito, você sai daquela empresa e vai para outra. Isso é cada vez mais comum nos dias de hoje, e isso é para a lógica tortista, que possibilita isso. Então, essa segunda associação aqui, que está errada. C. Criou postos de trabalho para aumentar a produtividade. Pelo contrário. Você elimina postos de trabalho por causa do processo de automação. Porque isso é uma característica da terceira revolução industrial vinculada ao tortismo. Hoje, cada vez mais, as indústrias entram num processo de automação da produção industrial, da menor utilização possível da mão de obra. Isso é uma característica vinculada hoje ao tortismo, até porque ele prevê a adição cada vez maior de tecnologia no processo produtivo. Reduzir gastos era uma das metas do tortismo. Tá bom? D. Difundir novas formas de gestão com trabalhadores, capazes de realizar diferentes funções. A Valéria tem uma gestão comigo completamente descentralizada, por WhatsApp. Ela fala com o Hans, ele fala com o Marcos. Isso aqui é uma nova gestão de trabalhadores, e alguém pede para a Valéria fazer essa gestão com o Hans, comigo, e vai. Reengenharia. O que é essa ideia de reengenharia? É que o seguinte, você tem a linha de produção, você tem ali um sistema de produzir. Surge o trabalhador e fala assim, que tal a gente organizar as questões colocando a data em cima ali? A gente vai reorganizar a nossa forma de resolver questões. A gente vai colocando as datas. Quem tiver dúvida, assiste o vídeo lá, que vai estar no YouTube. Então, olha só, isso é uma reengenharia. A gente, na primeira semana, estava fazendo de uma forma, agora a gente vai fazer de outra. Então, a gente reorganiza, é mais flexível. Então, a gente está aqui numa monitoria analógica tortista, você está querendo eliminar trabalhadores? Querido, o único que pode ser eliminado aqui nessa monitoria sou eu. E aí, é o que vai servir para mim. Então, a D faz sentido? Por enquanto faz. Parece ser nosso trabalho. Professor, Oi? Explica novamente essa letra D, por favor. Essa letra B, a B. A letra B, B de bola. Isso. Perfeito. Por que a B de bola está errada? O tortismo, ele elimina gastos com a formação de estoque e armazenagem? Sim. Qual é a lógica tortista? Produção sob demanda, just in time. O carro laranja com vidro elétrico e ar-condicionado, ele precisa ser armazenado? Não. Você não já comprou e pagou por ele? Ele vai para a tua casa. Então, a fábrica vai gastar armazenando esse carro? Não.
Ele vai direto para a tua casa, perfeito, sai da linha de produção, direto para a tua casa. O toyotismo possibilitou eliminar gastos com a formação de estoque? Maravilha. Só que, por que capital especulativo está errado? Hoje em dia, cresceu-se cada vez mais com a comunicação a possibilidade de você vir aqui, ó, por exemplo, a gente poderia entrar aqui, Home Broker, XP, tá? Que é uma coisa de investimento. Você entrava aqui na Home Broker da XP, XP Investimentos, aí você ia ali, você ia ver quais são as ações que estão valendo mais, quais são os fundos, e aí você pode investir. O que significa isso? Significa que hoje, se você recebe uma boa notícia, por exemplo, eu acho que essa semana ainda ia sair as informações sobre o quanto a Tesla produziu de carros. Significa o quanto que a maior montadora de automóveis do mundo, hoje a Tesla é a maior montadora de automóveis do mundo e produz menos do que quase a maioria delas, né? Mas ela é a maior montadora em valor, né? Mesmo sem produzir tanto carro, isso é uma coisa muito louca, você percebe o seguinte, cara, será que o que a Tesla produziu esse mês vai continuar valendo? Será que vai ser bom? Não sei. E aí, se for bom, você investe mais. Se for ruim, você investe menos. Isso é o capital especulativo. Você está especulando se a empresa vai melhorar ou vai piorar. Atualmente, com essa descentralização dos investimentos, com a maior fluidez do capital, com essa lógica toyotista, isso está muito mais comum. Então, o que a gente está falando é que o capital especulativo hoje, ele está associado à terceira revolução industrial, tá bom? Mas ele não está associado à lógica produtiva. Tranquilo? Você consegue perceber essa diferença? Eu acho que talvez quando eu estava comentando na alternativa, isso não tenha ficado muito claro, tá? A questão do capital especulativo, ele está dentro desse contexto de terceira revolução industrial, de investimentos, mas ele não é propriamente uma característica do toyotismo. Tranquilo? Acho que isso não ficou muito claro, não deixei isso muito claro para você na primeira vez que eu expliquei. Ele faz parte do contexto, mas ele não é uma característica do toyotismo. Tranquilo? Não é o toyotismo que Eu entendi, professor. Obrigada. Tá bom, maravilha. Então, difundir novas formas de gestão com trabalhadores, perfeito, capaz de realizar diferentes funções. Reengenharia, que seria reorganizar a produção sempre que for necessário. Tá, tranquilo. Letra E. Passou a usar máquinas de ajustes rápido, adaptadas às mudanças tecnológicas. Tudo bem. Você pode ter máquinas hoje que são muito mais adaptadas às mudanças tecnológicas. Mas isso tem a ver com terceirização? Não. Porque a terceirização é quando você contrata uma outra empresa para produzir para você. Só que você pode contratar uma outra empresa para um serviço de limpeza, para um serviço de segurança, e não necessariamente ao ajuste de uma máquina rápida. Para você limpar uma mesa de shopping, você precisa de um ajuste rápido de uma máquina? Não. Tudo bem? Então, você não relaciona bem esse termo de terceirização com essa primeira lógica. Tá? Embora, tanto a primeira parte como a segunda parte, elas sejam lógicas atuais, mas não só vinculadas à questão do toyotismo. A terceirização é uma prática normal, possibilitada pelo toyotismo, mas ela não está vinculada ao uso de máquinas de ajuste rápido. Tranquilo? Você consegue entender? Essa questão aqui, vendo essa questão, qual é a dificuldade dela? Você tinha que conseguir vincular a primeira parte da alternativa com a segunda parte dela. E a gente teria que fazer uma conexão que, dentro desse sentido, ela tivesse ali correta. Tranquilo? Eu acho que essa questão, até agora, é de longe a mais chata que a gente fez. Vocês conseguiram entender? Vocês conseguiram pegar?
Tranquilo? Então, vamos ver. Vamos para a próxima questão. Agora sim, tranquilo. Maravilha. Essa foi uma das questões mais chatas que a gente fez. Agora, de longe. Porque ela tem coisas no meio da questão que estão corretas, no final da questão ela está até certa, mas não vincula com a primeira parte. Questãozinha chata. Que vestibular é isso? Ele fez. Vamos lá. Qual é a próxima? A gente fez o 44, 47. Deixa eu ver. Eu acho que agora... Ó, a gente já fez a 20, a 13 e a 6, que eu acho que foi o que a Karine colocou aqui, e a Jéssica. Obrigado. Acredito que esteja faltando a questão 59. Não é isso? Que é a questão da Tailene. Estou pronunciando seu nome certo? Gente, sou eu pronunciando. Vamos lá, 59. Não Marcos. Marcos. Fale. É Tailine. Tailene, tá bom. Não, eu só achei o comentário engraçado da Vivian. Tá, tudo bem. Ah, meu Deus. Desculpa. Não, nem se preocupe, porque você não tinha obrigação de saber, né? Não, eu já sou, cara, eu sou completamente. Eu às vezes pronuncio meu nome errado. Então, assim, já é maior do que. Tá, vamos lá, questão 59. Questão 59. Mas tá engraçado. Não, melhor que não, deixa ele falar errado mesmo. Vamos ver até onde ele vai levar essa pronúncia completamente errada e sem noção do meu nome. Vamos ver até onde ele é capaz. Bem, duramos aí o quê? 1h40, não, 1h40 minutos, não, 1h11 minutos, né? É isso mesmo. Tá. Questão 69. É bom dar uma descontraída, dá para beber uma água. Tá. Vamos lá, vamos fazer a questão 59. A Europa entrou em estado de exceção. A Europa entrou em estado de exceção, personificado por obscuras forças econômicas sem rosto ou localização física conhecida, que não prestam contas a ninguém e se espalham pelo globo por meio de milhões de transações diárias no cyberespaço. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto desde a Grande Depressão iniciada em 1929 nos Estados Unidos. Essa crise é do Covid? Não. Essa crise aqui é a crise financeira de 2008. É um texto de 2011. Algumas questões desses materiais aqui, que vocês estão acostumados a pegar, é importante a gente dar uma olhada nessa notinha de rodapé, só para dar uma contextualização de quando foi o texto da questão, que a gente reúne questões de vários lugares, de várias épocas diferentes, então é legal a gente ter uma noção disso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui a gente está falando da crise financeira de 2008. Essa crise financeira começa no mercado imobiliário americano, tá? Principalmente no estado da Califórnia, Estados Unidos, Costa Oeste. Ela se expande. Como foi uma crise ali que a galera ia pegando dinheiro emprestado, comprava uma casa, a casa ficava mais cara, você vendia ela. Então, você pegou 200 mil reais. Olha só que negócio interessante. Você vai no banco, pega 200 mil reais emprestado. Você compra uma casa de 200 mil reais. Daqui a 6 meses, essa casa está valendo 360 mil reais. Você vende a casa por 360 mil reais, você paga parte do banco e compra uma outra casa. Então, olha só, você ganhou 160 mil reais. E aí, isso vai virando uma bola de neve, você vai fazendo isso direto. Só que quando chega um momento que as casas começam a perder valor, ou que as pessoas param de pagar os empréstimos, isso gera um problema enorme. Você comprou agora a casa de 500 mil reais, porque você já ganhou muito dinheiro. Você comprou a casa de 500 mil reais. Daqui a 6 meses, sua casa está valendo 200 mil reais. Cara, você perdeu 300 mil, você não paga o empréstimo no banco, você não consegue dinheiro para sobreviver, você tem uma crise.
E aí, isso foi acontecendo loucamente no setor imobiliário americano. As casas começaram a cair de valor porque você não conseguia mais vender as casas, chegou a um preço tão alto que as pessoas não pagavam. Você não conseguia pagar os empréstimos porque você não vendia, as pessoas começaram também a perder emprego, e aí piora mais ainda, porque você, de qualquer forma, mesmo se você obrigar, você não conseguiria pagar o banco, e aí você começa uma quebradeira. Por quê? Se o banco não retoma o dinheiro que ele emprestou, já era. Tranquilo? Isso é uma explicação bem rápida. Tá? A gente poderia se aprofundar nisso e perder uma hora aqui de aula. Mas uma explicação rápida para a gente entender essa crise financeira. Os bancos começaram a quebrar. E aí os bancos começaram a quebrar, só que, olha só, os bancos tinham prometido para os europeus o seguinte, querido, se você botar dinheiro aqui, o que acontece? As pessoas que estão pegando dinheiro emprestado estão pagando muito rápido. Então, em poucos dias, você ganha muito de juros, porque você pegou emprestado no banco, o banco vai te cobrar juros. Tudo bem? E aí, nisso, esses juros são repassados para as pessoas que deram dinheiro para o banco. Porque o banco ele não pode emitir dinheiro do nada. Você entende isso? O banco ele não pode simplesmente ter uma máquina que vai imprimindo. Então, o banco ele tinha que pegar dinheiro com alguém emprestado para poder emprestar para a pessoa comprar a casa. Ele ia pegar dinheiro com quem? Com os europeus. Bota seu fundo de aposentadoria aqui. Você vai ficar milionário. Você vai se aposentar mais cedo. E aí, quando os bancos começaram a quebrar, quem é que vai ficar sem dinheiro? Os fundos lá na Europa. E aí a Europa começou a sentir mais ainda essa crise. Por quê? As pessoas que botaram dinheiro nos bancos americanos não vão receber seu dinheiro. E aí os bancos começam a quebrar, a Europa começa a entrar em crise, vira um caos. Isso vira um caos. E aí a gente tem a crise financeira de 2008, que chega na Europa. Estamos imersos numa crise financeira como nunca tínhamos visto antes, desde aí a Grande Depressão. Hoje, essa crise econômica provocada pela Covid, né, é mais grave do que a crise de 2008. Parece que a recuperação vai ser mais rápida, não sabemos ainda, estamos vivendo, mas a situação está ruim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui essa questão. A comparação entre os significados da atual crise econômica e do crash de 1929 oculta a principal diferença entre essas duas crises. O crash da Bolsa de 1929 adveio do envolvimento dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, e a atual crise é resultado dos gastos militares. A atual crise, a de 2008, é resultado dessa condição financeira que eu expliquei. Então, a gente já elimina isso aqui. E o crash de 1929, então tem uma relação ali, tem uma relação com a Primeira Guerra Mundial, mas não é o principal fator, é a questão de superprodução, tá bom? E de ausência do Estado na economia. Pelo menos é o que a vertente principal dos economistas, a mais defendida, explica. Tá? Existe uma outra vertente da economia que não explica dessa forma. Que não foi uma crise de superprodução, que não foi uma crise do liberalismo. Foi uma crise que tem como culpado o Estado. Mas isso é outra história. De qualquer forma, a gente elimina essa alternativa. A crise de 1929 ocorreu devido a um quadro de superprodução industrial nos Estados Unidos. Até aqui tudo bem. A atual crise resultou da especulação financeira e da expansão desmedida do crédito bancário. Então, a crise de 29 tem a ver com superprodução industrial, maravilha. A atual crise resulta da especulação financeira e expansão desmedida do crédito bancário. Os bancos emprestando dinheiro sem ter qualquer garantia. Apenas que se um maluco conseguisse vender a casa, ele ia pagar. Então, essa B faz sentido? Faz. A B parece ser nosso gabarito. C. A crise de 29 foi resultado da concorrência dos países europeus reconstruídos. Não. A gente já elimina isso. A Primeira Guerra e a atual crise se associa à emergência dos BRICS. Não. Elimina por completo a alternativa C.
B. O crash da Bolsa de 1929 resultou do excesso de proteções ao setor produtivo estadunidense. Pelo contrário, você não tinha proteção, o Estado não estava ali agindo. E a atual crise tem origem na internacionalização das empresas. Gente, internacionalização das empresas já vem desde a década de 80, desde a década de 90, contexto da globalização. E no avanço da política de livre mercado. Alguns vão dizer que a crise de 2008, sim, foi culpa desse neoliberalismo, isso tem relação com isso. Tá, essa segunda parte, a gente poderia forçar a ideia que ela estaria correta. Mas a primeira parte, a crise não resultou do excesso de proteção ao setor produtivo. Não é isso. A crise de 1929 decorreu da política intervencionista norte-americana. Você já elimina isso. A crise de 1929, liberalismo. A política intervencionista vem depois da crise. Então, o gabarito dessa questão é a letra B de fato. Maravilha! Nossa, haja mensagem. Deixa eu ver. O plantão foi gravado a semana passada? Foi gravado. Eu acho que o gabarito está errado, então. Marquei B, mas no gabarito está D. Não, o gabarito dessa questão aqui é B, com certeza. Eu também. Tá. Então, o gabarito é B. O gabarito de fato é B. D não é. Tá? O gabarito está errado. Tranquilo? Tá, já coloquei no grupo. Até notificou aqui para mim. E aí, qual é a próxima questão? Temos próxima questão? Acho que não tem nenhum número de questão aqui depois da... 35 do Johan. Mais um nome que eu devo pronunciar errado. Ai, papai. Questão 35. Gente, sou mestre em pronunciar nome errado. Por favor, não ri disso. Questão... Peraí, qual é a questão? 35. Vamos lá. Tá. Questão 4 também. Vamos lá, questão 35 e questão 4. Nossa, o gráfico dessa questão tá ruimzinho. Vamos ver uma olhadinha. A questão 35... Não, peraí. Me perdi agora. É a questão 35 mesmo que ele pediu? Isso, é a questão 35. 4 e 76. Vamos lá. Então, vamos fazer aqui a 35. Depois a 4 e depois a 76. Tá bom? Vamos lá. O gráfico aponta importantes mudanças no padrão de consumo de países desenvolvidos entre as décadas de 1950 e 1990. O modelo produtivo e a correspondente explicação para tais mudanças estão apontadas em... A gente tem uma mudança de padrão de consumo nos países desenvolvidos. Deixa eu ver aqui, o gráfico está só um pouquinho ruim de entender. Tá, aqui eu não estou conseguindo identificar qual país é. Tá, deve ser ok. Deve ser em todos os países por produto. Automóvel, televisão, geladeira, lava-roupa. Em porcentagem na França. Tá, tranquilo. Tá, então por que a gente teve essa mudança de padrão? Primeiro, o que o gráfico está mostrando? Aqui é o percentual dos domicílios que possuem automóvel. Percentual de domicílios que possuem televisão. Percentual de domicílios que possuem geladeira. E o percentual de domicílios que possuem lava-roupa. Então, o que a gente vê aqui nesse gráfico? Que os equipamentos por domicílio na França,
eles estão ali aumentando da década de 50 para a década de 90. Então, mais pessoas estão adquirindo automóveis, televisões, geladeiras, lava-roupas. Isso decorre de duas coisas. O estado de bem-estar social na Europa, a ideia do Estado keynesiano, a garantia do emprego. Então, as pessoas têm mais condição financeira de comprar tais produtos. E, propriamente, a evolução tecnológica deles, que gera também um barateamento desses produtos e uma maior acessibilidade. Gente, ter um celular, por exemplo, touchscreen, há 15 anos atrás, dá para botar 10 anos? Não, lançamento do primeiro celular touchscreen de fato, 2007, 2008. Então, a gente tem aí pouco mais de 10 anos, 11 anos. Dava para ter? Dava, o iPod, você comprava o iPod. Só que todo mundo tinha acessibilidade a isso? Não. Agora, hoje em dia, com a evolução tecnológica, nós temos celulares touchscreen, telas cada vez maiores, com melhores qualidades, câmeras com melhores resoluções, mas as pessoas têm acesso a isso. Isso tem relação com o desenvolvimento econômico, com um maior emprego, geração de renda, geração de riqueza no país, ao mesmo tempo que avanço tecnológico, barateia a tecnologia e disponibiliza esse acesso. Tá? Então, quando a gente olha para essa questão 35 aqui, a nossa preocupação nessa questão 35 é entender essas duas mudanças que possibilitaram isso. Tranquilo? Então, vamos lá. Consumismo, aumento do volume de crédito para a população. Olha, isso sim, isso teria uma relação. Primeiro, você tem um crescimento do consumismo, só que, quando a gente fala de consumismo em geografia, geralmente a gente está falando daquela questão de geração de lixo, então a gente está produzindo mais, gerando mais lixo. Aqui ainda não é o caso, porque a gente observa que poucas pessoas tinham acesso a esses produtos. Elas passaram a ter acesso. Ainda não é uma questão de que, olha, eu tenho um celular, mas eu acho que ele não está mais moderno, eu vou trocar. Não é uma questão de troca, mas é uma questão de acessibilidade. A gente poderia falar mais desse consumismo atualmente. Se a gente olhasse o consumo desses mesmos equipamentos hoje na França, aí tudo bem, dava para falar desse consumismo, tá bom? O aumento do volume de crédito até que está certo. Se você disponibiliza mais crédito para a população, tudo bem, elas passam a comprar mais. Mas o consumismo aqui é o principal erro. Ainda não é o momento de consumismo. O consumismo vai vir depois. Perfeito? Vocês conseguem entender isso? É bem sutil essa diferença. Aqui que vai nos ajudar, mas vocês conseguem entender? Tá tranquilo? Queria que vocês respondessem no chat aqui agora. Senão não dá para a gente nem andar direito. Tranquilo? Tranquilo. Maravilha. Tá. Sistêmico flexível. Adoção do livre cambismo como política alfandegária. Ele está dizendo, então, que foi o trotismo que possibilitou isso. Década de 60, década de 70 é auge do Fordismo. Tá bom? Então, aqui a gente ainda vai ter uma resposta, né? Porque você cresce aqui, esse crescimento dentro dessa lógica aqui é lógica fordista, que a gente está falando da década de 70, década de 80. Tá? Até o toyotismo se tornar um modelo produtivo hegemônico, isso é década de 90, início do século 21. Tá bom? Então, demora um tempo para o fordismo ser substituído. Então, assim, o sistema flexível aqui ainda não é o ponto que ele destaca, até porque a questão também não possibilita a gente perceber isso muito bem, a não ser pela data. Tá? Agora, adoção do livre cambismo como política alfandegária. É porque agora a França faz parte da União Europeia? Olha, a União Europeia estava se formando e se consolidando aqui ainda. Ela vai se consolidar a partir da década de 90. Então, não poderia ser isso. Então, você elimina essas duas partes. C. Fordismo. Transferência aos trabalhadores de ganhos produtivos.
Isso faz sentido. A década de 50, 60, 70, 80, é auge do Fordismo ainda na Europa. O estado do bem-estar social na Europa ainda foi forte até a década de 90 e, em alguns estados, ainda é forte até os dias de hoje. Por isso que, recentemente, a gente observa algumas manifestações na Europa, como o dos coletes amarelos na França, quando você tem ali o Estado querendo tirar benefícios dessa camada social. Então, nesse ponto aqui, isso faz sentido. Por quê? O Fordismo amplia a produtividade, amplia a disponibilidade desses produtos, barateando sua produção. O Ford T, quando lançou, o primeiro Ford T custava $3.600. No final do seu período de produção, você comprava o mesmo carro por $800. Então, a linha de montagem barateava a produção. E isso, à medida que você barateia a produção, você disponibiliza, você dá acesso a esse produto. É mais barato você comprar. Então, você amplia a disponibilidade deles nos domicílios. Eles estão mais baratos, mais pessoas podem comprar. Ao mesmo tempo que você teve transferência dos ganhos das empresas para os trabalhadores. Então, a letra C parece nosso gabarito. Neofordismo. Neofordismo aqui já seria teutismo, a gente elimina tal como a alternativa B. O gabarito de fato dessa aqui é a letra C. Perfeito? Então, a gente resolveu essa questão. Foi mais ou menos nesse tempo. Deixa eu ver se tem dúvidas. Aqui, essa questão, basicamente, ela traz algo associado ao Fordismo, associado ao estado de bem-estar social, intervencionismo do Estado. Nos Estados Unidos, a crise do Estado keynesiano, a crise do Fordismo, chega na década de 70. Na Europa, um pouco depois, já é década de 80, década de 90, tá bom? Tanto que você tinha a Inglaterra, com o Reino Unido, como grande representante do neoliberalismo, na década de 80, com a Margaret Thatcher, mas você não tinha outros países ali ainda adotando esse neoliberalismo, não. Alguns países, e hoje, inclusive, quando a gente olha para os países nórdicos, eles ainda possuem um estado de bem-estar social, esse estado interventor, esse estado que cuida da sociedade, que tem auxílio e tudo mais, é muito forte, tá? Então, a gente ainda tem esse estado de bem-estar social forte em alguns países europeus, tá bom? Então, aqui sim, ele quer uma coisa associada ao Fordismo, barateamento das tecnologias e acessibilidade dos produtos, bem como esse estado possibilitando o desenvolvimento econômico, social da sua população. Tranquilo? E eu acho que eu estou mandando em particular as mensagens, tá? Agora vai mandar para todo mundo. Tranquilo? Então vamos lá. A gente fez agora a questão 4. Questão 4. E mais não sabe contar. Isso aí. Vamos lá, vamos fazer a questão 4. Questão 4. A gente fez 7, a gente já bota na sua linha aqui. Para ter mais ou menos uma referência. Eu posso fazer aqui, né? Cadê o chat? Pode sim, tá. Maravilha, vamos lá. Vou deixar isso mais para cá, para não minimizar. E aí, quando vocês mandarem mensagem, eu vou estar sempre visualizando. Por meio da imagem presente na tela, é possível identificar uma das principais características da sociedade liberal burguesa
construída ao longo do século XIX. Essa característica pode ser definida como viajante sobre o mar de névoa. Né? Então, você tem aquele viajante ali numa pedra, sua bengala, numa posição, tipo, que isso, estou dominando o mundo, estou desbravando o mundo, eu sou uma figura importante, estou enfrentando essa natureza, estou enfrentando esse desconhecido. Então, até por pensar no contexto liberal, das ideias liberais que começam a crescer nesse século XIX, a gente já tem a Revolução Industrial, capitalismo industrial, o liberalismo vai se expandindo. A gente tem aqui uma defesa de um individualismo. Quando o Adam Smith escreve A Riqueza das Nações, ele está falando o seguinte, olha só, a riqueza não está no Estado em explorar as colônias, não está no Estado em arrecadar metais preciosos. A riqueza não está no Estado. A riqueza está no indivíduo. A riqueza está na sua capacidade empreendedora. A riqueza está no empreendedorismo, na ação do indivíduo em criar, em desenvolver. É aí que está a riqueza. Então, a riqueza das nações está no indivíduo, e não nas colônias, e não na acumulação de metais preciosos. E aí você tem toda a base para o desenvolvimento do liberalismo clássico, e por isso que a não intervenção do Estado, porque deixa os indivíduos se desenvolverem, nada de se intrometerem aqui. A liberdade vai garantir esse desenvolvimento. Deixa os indivíduos serem o que eles quiserem ser. Tá bom? O ideal liberal ele é muito bonito. Tá? É lógico que implica problemas. Mas isso aí é uma discussão mais complexa. É filosófica. Então, olha só. Essa característica pode ser definida como... então, isso aqui vai ser a obtenção de lucro. Não é obtenção de lucro. Tudo bem, a riqueza está no indivíduo, mas a figura central é quem? É o lucro? É o dinheiro? Não, é o indivíduo. Tá bom? Então não é obtenção de lucro. Valorização do exotismo, do exótico, é a selva das colônias tropicais? Não, também não é isso. Não é o exótico que está sendo valorizado. Preservação da natureza? Não, eu vou desbravar a natureza. A natureza é a base técnica que permite minha riqueza. Eu vou explorar a natureza até onde não der mais. Por isso que ao longo do século XVIII, XIX, principalmente século XX, os impactos ambientais crescem de forma desordenada. Só ali na segunda metade do século XX é que nós vamos ter uma preocupação com o meio ambiente. Gente, a primeira conferência ambiental foi acontecer em 1970. Isso aí é praticamente 200 anos depois da Revolução Industrial. Então, você começa a Revolução Industrial, você começa a destruir o meio ambiente, você começa a gerar grandes impactos ambientais, e só 200 anos depois que você for... E talvez a gente esteja fazendo alguma coisa de errado. Talvez isso dê problema. Então, não é a preservação da natureza ainda, mas sim a exaltação do individualismo. A riqueza das nações está nos indivíduos e na liberdade que eles possuem. Tá bom? 4, letra D. Tranquilo? Tranquilinho? Suave na nave? Suave na nave. Maravilha. Então, a gente fez a questão 4, agora é 76. Tranquilo como esquilo, gostei. Nova. Essa daí eu tenho que anotar para poder gravar. Tranquilo como esquilo? Show de bola. Você inventou isso agora ou isso é conhecido? Anota aí. Com certeza. Não, mas sério mesmo, eu vou estar aqui, ó. Tranquilo no esquilo. Quem vê essa anotação não vai fazer o menor sentido, mas para a gente faz todo. Darlinson ensinando. Então, manda um abraço para o Darlinson. Muito bom.
Questão 76. FG. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Fechei. Não posso fechar o chat. É só para quem está aqui, é isso. Vamos lá. Nossa questão 76. Um dos efeitos da globalização nas cidades dos países ricos é o que se tem denominado de terceira mundialização. Olha só, vocês ainda não tiveram aula de globalização, aí vocês vão ter. Tranquilos? Mas vamos lá. Algumas características ou reflexos desse processo, pelo menos com Hansen, tá? Algumas características ou reflexos desse processo podem estar ou não descritas nos enunciados a seguir. Leia e responda. Então, nós temos aqui 3 enunciados que trazem características ou reflexos da globalização e do processo de globalização. E aí a gente tem que analisar se essas afirmações estão corretas ou não. Tranquilo? Então, deixa eu ver aqui, tá, as possibilidades, 1, a 1, a 2 e a 3. Tá. Maravilha. Vamos lá? Aumento do número de imigrantes de países pobres para os países ricos. Hoje, com a evolução nos transportes e nas comunicações e toda a desigualdade que a gente tem no mundo, a globalização, ao mesmo tempo que ela possibilitou tirar boa parte do mundo, boa parte da população mundial, da miserabilidade, ela também agravou a desigualdade. Como assim? A desigualdade é a diferença que você tem entre o mais pobre e o mais rico. Tudo bem? Por mais que você tenha tirado parte da população da condição de pobreza extrema e tenha subido ela um pouco, você acabou agravando essa desigualdade. E aí que entra um ponto que muitos questionam, essa diferença entre o pobre e o mais rico. Isso é um debate, que eu não vou dar uma resposta para vocês, mas que seria interessante que a gente pensasse. O que é melhor? A gente diminuir a desigualdade ou a gente tirar a população mais pobre dessa condição? E aí a gente passa por um debate. O que é melhor? A gente se preocupar em gerar riqueza, mas gerar riqueza para todo mundo, mesmo que o rico fique muito mais rico, ou a gente diminuir esse gap entre o rico e o mais pobre? Cara, isso é um debate muito complexo para a gente fazer. Eu não tenho resposta disso, porque isso é complicado. Porque, por exemplo, será que diminuir a desigualdade é a solução? Se a gente olhar para um país africano, em que você tem ali os menores índices de desigualdade. Por que um país africano teria o menor índice de desigualdade? Porque todo mundo pobre. Está todo mundo mesmo. É todo mundo passando fome. E aí, desculpa até a forma leve que eu estou falando isso, porque isso é muito grave. Talvez seja melhor a gente não manter essas pessoas nessa condição. Diminuir a desigualdade não é a intenção disso, porque a gente pode gerar esse problema. Mas talvez seja mais interessante a gente gerar riqueza para que todos possam crescer e para que todos possam sair dessa condição, mesmo que a gente crie desigualdade, mesmo que a gente tenha pessoas que sejam mais ricas do que outras. Mas isso é um debate. Isso não tem resposta ainda. Assim, é complicado. Como a gente pode diminuir a desigualdade? Diminuindo esse gap, tá? Mas fazendo com que a população pobre cresça, aumente ali o seu nível de renda mais do que a população rica. Isso é um outro caminho. Isso é muito complexo. E vários países tentam chegar nessa resposta de diferentes maneiras. Tá? Não temos uma resposta certa. Mas, de qualquer forma, essa onda está correta? Está correta, porque o aumento de números de imigrantes de países pobres para os países ricos. Então, eles saem dos países pobres e vão para os países ricos. Perfeito.
Opa. Aumento do desemprego urbano, afetando sobretudo a população jovem. Com a automação do processo produtivo, você gera o aumento do desemprego urbano. É aquela pessoa que vai buscar um emprego na fábrica, que vai buscar um emprego no comércio. Só que hoje, com a utilização de máquinas também, para você fazer uma compra, para você fazer um check-in, por exemplo, no aeroporto, ou se não no ônibus, que não tem mais trocador, você só tem um motorista e você passa o seu bilhetezinho eletrônico, que é um cartão, ou seja, no seu celular, seu relógio, você acaba afetando a população mais jovem. Por quê? Ela vai ter dificuldade para se inserir nesse mercado de trabalho, ela tem que se qualificar mais. Então, essa 3, a princípio está correta. 3. Preocupação dos governos em criar leis trabalhistas que fortaleçam e assegurem os benefícios sociais. Cara, isso seria ótimo, mas não é a atual preocupação do governo. No contexto da globalização, você tem como objetivo flexibilizar as leis trabalhistas, tá bom? Então, essa 3, ela está incorreta. Então, o que a gente tem como resposta? A 1 está correta, a 2 está correta, o gabarito só pode ser letra C. 1 e 2 estão corretos. Maravilha? Maravilha? Tranquilo? Como esquilo? Show. Tranquilo como esquilo. Cara, gostei muito dessa. Agora gravei, já era. Vocês usam? O Darlison explicou, o Darlison foi responsável por escalar isso, vocês só falam assim, né? Estou aprendendo as gírias de vocês? Ótimo. Marcos, tem umas que só o Darlison solta, meu querido. Não é geral, não. Aí a gente vai aprendendo, absorvendo e reproduzindo. Pô, então é isso. Vamos fazer um compêndio depois. Vamos juntar tudo que ele solta e vamos compartilhar isso. Essa foi boa. Boa. E aí, tem mais alguma? Ó, fiz a 4, fiz a 76, eu acho que é isso. O consagrado, ótimo. Cara, isso é mais uma assim. Eu já percebi, né? A Valéria falando, vocês, consagrado, consagrada, ótimo. Eu vou tentar incorporar isso. Ô, consagrado. Muito bom isso, cara. É dele, ele fala assim, que maravilha, cara. Ai, ai. Boa. Cara, eu não sei porque eu peguei gíria de falar papai. Não sei de onde eu escutei isso falar assim, cara. Eu não sei se podia aluno, sei lá. Mas essa é boa, eu vou pegar essa, consagrada. Vou me esforçar para falar isso. E aí, gente? A gente tem mais alguma questão? Como é que vocês estão? Com certeza. Ó, se ninguém tiver sugestão, 73. Então vamos. Tá, essa 73 aqui é de globalização, maravilha. E aí eu queria até aproveitar o momento. Vocês, para aproveitar, já que estamos mais tranquilos, quais são os vestibulares que vocês querem? O Enem, eu acredito que seja de todos, não tenho dificuldade nisso, mas vestibulares regionais, vocês já têm ideia? Já tem alguma coisa assim? Compartilha aqui comigo, porque aí eu gosto de pesquisar a prova. Caso tenha prova específica de geografia ou prova objetiva de geografia, adotem não o Enem, mas um vestibular separado, né? Só o Enem tinha um sisal aqui, mas a doutora Enem também. Então, só Enem. Pô, maravilha. Só Enem. Tá. Ó, o monitoramento vai estar sendo gravado, eles vão disponibilizar no YouTube. Perfeito. Professor, eu queria saber se você vai disponibilizar o plantão passado. Sim, ela já gravou, já está com ela. Sim, é uma boa falar com ela para postar para ela upar lá o vídeo.
Perfeito. Perfeito. Tá gravando, tá com um sinalzinho aqui, ó, de gravação. Eu posso até pausar, mas se eu fizer isso, nem... Tá maluco. Eu vou morrer. Vamos lá, questão 73. Mas eu acho que pausa, eu acho que grava no computador dela, né? Se gravasse no meu, eu não sei se eu tenho que enviar para ela, não sei muito bem com isso. Porque eu sei que o Zoom grava em algum computador, só não sei se é meu ou se é o dela. Mas está sendo gravado. Questão 73. Vamos lá, questão 73. Intercâmbio, uma questão do Enem. Boa. Só não sei o ano dela. Tá, sem problema. Minimizar aqui. O intercâmbio de ideias, informações e culturas, através dos meios de comunicação, imprimem mudanças profundas no espaço geográfico e na construção da vida social, na medida em que as transformações, na medida em que os transformam os padrões culturais e os sistemas de consumo, de produção, podendo ser responsáveis pelo desenvolvimento de uma região. Está falando da troca de ideias proporcionada pela globalização, né? E a partir disso, a gente acaba aprendendo algumas coisas, trocando. É o caso do K-pop, né? E aí você teve ali a ideia de uma música popular, de grupo, boy band, que era uma coisa americana, depois cresceu, ganhou força na Coreia do Sul, e aí a partir da maior inserção da Coreia do Sul nesse processo de globalização, o K-pop ganhou o mundo, e aí já tem bandinhas, bandas brasileiras, bandinhas, que começam a fazer o bebop, né? E aí elas começam a fazer música popular brasileira no estilo das boy bands e girl bands, estou falando certo? Não sei. Mas da Coreia do Sul, né? E aí se inspiram em fazer isso. Isso é troca, isso é globalização. Não sei se é B-pop ou B-pop, não importa, mas tem surgido isso. E é interessante a gente perceber que isso é fruto da globalização, essas trocas, né? Defendia-se dentro da geografia de que a globalização iria homogeneizar todo mundo. E que todo mundo ia ser igual, todo mundo vestiria a mesma roupa, escutaria a mesma música. Mas não é isso que acontece, porque a identidade de cada país, ela acaba misturando isso, ela acaba pegando e transformando em uma outra coisa. O funk que surge nos Estados Unidos é um tipo de funk. O funk que temos no Brasil é outra coisa completamente diferente. E aí a gente tem esse texto do Hasbart, cara, que é um geógrafo famosaço, né? Ele é da UF, da Universidade Federal Fluminense, é aqui do estado do Rio de Janeiro, só que ele é do município de Niterói, outro lado da poça, que a gente fala aqui, né? Cara, ele é um cara mundialmente reconhecido e ele trouxe essa ideia. Muitos meios de comunicação, frutos de experiências e da evolução científica acumuladas, foram inventadas ou aperfeiçoadas durante o século XIX e provocaram mudanças radicais no modo de vida, como, por exemplo, aqui tem uma informação muito importante. Por quê? Existem dois agentes que são principais do processo de globalização: transporte e comunicação. Tá? Então, transporte e comunicação são a base técnica da globalização. Antes de vir a globalização por si, teve que vir o transporte e as comunicações. Como assim? A gente começa a falar dessa globalização na década de 60, mas ela só é efetiva, de fato, a partir da década de 90. Por quê? Década de 60 estava se desenvolvendo os containers. O processo de containerização, né, essas caixas aí de metal que carregam os produtos para lá e para cá, e os navios hoje podem carregar diferentes produtos graças a esses containers, ele começa a ser desenvolvido na década de 60. A fibra ótica e a internet começam a ser desenvolvida no contexto da Guerra Fria da década de 70. Comunicação da Marinha Americana. E aí, você vai criando ali a base técnica para que a globalização aconteça. Quando ela acontece de fato, você explode isso no mundo na década de 80 e na década de 90. Só que essas mudanças pelos meios de comunicação transformou radicalmente o nosso modo de vida,
Como, por exemplo, vamos lá, né? O que a gente vai ter aqui? A diferenciação regional da identidade social por meio de hábitos de consumo. Quando a gente olha essa questão aqui, o que a gente vai estar falando nesse sentido, né? É como se, regionalmente, a gente tivesse ali por exemplo, no Brasil, a gente vai ter, então, a identidade social do brasileiro por meio do hábito de consumo. Então, o brasileiro vai ser caracterizado por comer o McDonald's dessa forma, enquanto que o argentino vai ser caracterizado por comer o McDonald's daquela forma. Isso tem, tá? Só que isso não é tão intenso assim. Se você vai no Brasil, se você vai na Argentina, o hábito de consumo, ele é parecido. A ideia de você consumir o McDonald's, de você consumir o Spotify, vai mudando ali alguma coisa? Sim. Você tem essa diferenciação do consumo por região? Sim. Mas, no final das contas, a gente está consumindo o McDonald's, a gente está consumindo o Spotify, a gente está consumindo os mesmos produtos. Existe uma diferenciação, mas ela não é predominante. Tá bom? Vocês conseguem perceber isso? Isso é tranquilo para vocês? Tranquilo? Por que a gente não vai marcar essa alternativa? Deixa eu ver aqui. Sim, tá bom. O maior fortalecimento de informações, hábitos e técnicas locais. Pelo contrário, não vão ser as técnicas locais que vão ser predominantes, mas aquelas que forem mais eficientes no contexto global. Tá? Então, não são as técnicas locais. Tá? Aqui a gente não tem uma diferenciação, a gente tem mais uma padronização, embora tenha pequenas diferenças. A universalidade do acesso a computadores e à internet em todos os países. Se a gente olhar, por exemplo, esse mapa aqui, ó. Mapa, rede, internet, mundo. A gente deve achar um bom mapa de acesso à internet no mundo. Aqui nós temos um mapa de acesso à internet. Eu acho que esse aqui é o mapa de calor de acesso à internet. Isso aqui, não. Abrir nova janela. Não. Eu queria abrir só a imagem. Tá, vou ter que ir para o site. Vamos fazer a propaganda no site. Mapa mostra onde estão. Ou propaganda agora. O mapa mostra onde estão os acessos à internet. Quando a gente olha para esses pontos vermelhos, é onde a gente tem o maior acesso à internet no mundo. Isso possibilita a gente entender como dá o acesso à internet no mundo. Estados Unidos, Europa, parte do Sudeste Asiático, parte da América do Sul. Olha a África, nesse contexto. Você tem acesso, quase não tem uma outra região ali que é desenvolvida. Então, existe igualdade de acesso? Não existe igualdade de acesso. Tá bom? Então, não há universalização. A melhor distribuição de renda entre os países do Sul, favorecendo o acesso a produtos originários da Europa. Os países do Sul, que ele se refere aqui, é uma divisão nova que a gente tem no contexto da globalização, que divide entre os países do Norte desenvolvidos, ricos, e os países do Sul mais pobres, subdesenvolvidos, emergentes. A melhor distribuição de renda entre os países pobres, entre os países emergentes? Não, não há melhor distribuição de renda aqui. Tá? Criação de novas referências culturais para a identidade social. Aí sim, olha só, a identidade do lugar, ela existe, mas é criada uma nova referência. É a ideia do pop, da música pop americana, que criou uma referência do K-pop, da música pop coreana. Essa música e esse estilo particular de música pop da Coreia ganhou o mundo e no Brasil começou a inspirar um tipo de música pop com base nos grupos pop da Coreia do Sul e gerou o B-pop, o B-pop no Brasil.
Então, você tem criação de novas referências culturais para a identidade social, sim, por meio da disseminação das redes de fast food. Só que aí eu utilizei o exemplo do K-pop, mas aí que entra o McDonald's. Você tem uma nova referência que é o hambúrguer, mas na Argentina você tem um tipo de hambúrguer que é diferente do tipo do hambúrguer brasileiro, que é diferente do hambúrguer na Índia. Mas é hambúrguer, mas são diferentes. Então, você entende isso? Você popularizou um hábito de comida americano, um hambúrguer, mas ele cria novas referências para as culturas locais, para a identidade daquele local, que vai mudar aquilo. E as redes de fast food, de comida, o McDonald's, a Subway, o Burger King, eles ajudaram a espalhar isso e criar essas novas referências. Maravilha? Então, aqui, o gabarito dessa questão 73 é letra E. Perfeito? Entendidos? Então, acho que é isso, né, gente? Tranquilo? Foi muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Semana que vem eu acho que tem mais. Tem que ter, né? Bom, terminamos no horário certinho. Só queria saber de vocês, o ritmo tá legal? Vocês estão conseguindo acompanhar? Às vezes, com alguns alunos, eu posso estar falando rápido. E aí, a galera, meu Deus, Marcos, tu fala muito rápido, tá louco? Ou eu estou falando muito devagar. Se vocês sentirem qualquer dificuldade desse tipo, fala, Marcos, dá uma relaxada aí, querido. Fala devagar, a gente toma água aqui mais tempo. Maravilha? Que isso, gente. Obrigado, então. Maravilha. Tá tranquilo no estilo. É isso. A gente gosta. Então, gente, muito obrigado. Até semana que vem. Está sendo gravado aqui, não parei nada. Só vou parar de compartilhar minha tela. Eu acho que é isso. Tá bom, então, gente? Até amanhã, na verdade, né? Não é semana que vem. Amanhã a gente está aí no chat. Tá bom? Né? Que vacilo, caraca. Marcos é um vacilão. Não, amanhã, não, que isso, estou preso não. Estou amarrado. Até amanhã, então. Deixa eu parar com isso. Tchau, gente. Um grande abraço para vocês. Até amanhã. Estamos aí no chat do Hansen. Tchau, gente.